Olá, 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 paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a mais um ICMA Cast, Lâmpada para os Meus Pés. Meu nome é Fred Lopes e eu te convido a embarcar junto comigo nesse projeto maravilhoso que tem nos levado a navegar na Santa Escritura, que é a Palavra de Deus. Afinal de contas, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, sinta-se à vontade. Essa é a nossa casa, sem títulos, sem rótulos, sem placas, somente a boa e simples leitura da Bíblia. Então, tome a sua espada e vamos que vamos! Bom, pessoal, vamos lá então. Antes de entrarmos de fato no momento da leitura, alguns recados são indispensáveis. Primeiro, o ICMA Cast Lâmpada para os Meus Pés está disponível nas seguintes plataformas digitais: no nosso canal do YouTube, com formato de vídeo, e com formato de podcast nas plataformas de podcast. São as duas principais formas de transmissão: YouTube, podcast. Então, via YouTube, você poderá acessar diretamente pelo nosso canal no YouTube, ou também através do Facebook e Instagram, que te encaminharão de volta para o YouTube, onde é feita a transmissão principal. Já como podcast, está disponível no Spotify e no Anchor e em outras plataformas semelhantes. Lembrando que nós enviamos todos os links via WhatsApp. Portanto, se você deseja receber todos os dias diretamente no seu celular, ou de um amigo ou parente, basta nos enviar o número de telefone correspondente, ok? Segundo, está disponibilizado o link do plano de leitura para você poder ir marcando conforme acompanha, aí no final dos comentários de cada episódio. Terceiro e último, e o mais importante disso tudo com certeza, é a sua participação e interação. Seja qual for a plataforma digital que você utiliza para acompanhar, não deixe de interagir, de comentar, de perguntar, nem que seja para dar um glória a Deus ou um amém. Seja no YouTube, Instagram, Facebook, no WhatsApp, no Anchor, no Spotify. Meu amado, não deixe de nos seguir, de curtir e principalmente de compartilhar. Compartilhando esse material, com certeza é uma forma de divulgação do Reino de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. Se trata principalmente da palavra do próprio Deus. Lembrando sempre que o nosso papel não é convencer ninguém, e sim apresentar aquele que convence. Então, vamos orar ao Senhor e vamos que vamos. Amém. Deus Todo-Poderoso, Deus de amor, Deus de glória e poder, obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso. Obrigado, Pai, por esse momento de leitura bíblica em comunhão com os meus amados irmãos. Eu peço que o Senhor nos abençoe, Pai. Que a Tua presença seja conosco, que o Teu Espírito Santo nos direcione em cada palavra. Pai, seja conosco, nós precisamos de Ti, necessitamos da Tua presença, necessitamos da Tua inteligência, da Tua sabedoria, do Teu conhecimento, da Tua orientação. Nos diz o que fazer, nos diz como entender a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo habite em mim, habite em cada lar, em cada coração, em cada família, em cada pessoa que está participando desse projeto maravilhoso. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de ler a Tua palavra, que possamos aproveitar o máximo possível e passar esse conhecimento para frente, para outras pessoas que necessitam. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá então, pessoal, para mais um dia de leitura bíblica. Hoje dia 21. Finalizamos ontem a leitura de Levítico e agora iniciamos a leitura de Números, para a glória do Senhor Jesus. Hoje no Antigo Testamento, Números 1 e 2, e no Novo Testamento, Lucas 19. Abra a sua espada então, no livro de Números, capítulo 1. Vamos que vamos.
No segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro, dizendo: levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça. Da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses vocês e Arão devem contar segundo os seus exércitos. De cada tribo vocês terão a ajuda de um homem para que seja forte da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que ajudarão vocês: de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simão, Selumiel, filho de Zurizadai; de Judá, Naasson, filho de Aminadab; de Isacar, Natanael, filho de Zoar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gideone; de Dan, Aiezer, filho de Amizadai; de Azer, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Deuel; de Naftali, Aira, filho de Enã. Estes foram os escolhidos da congregação, os chefes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. 17. Então Moisés e Arão reuniram esses homens que foram designados pelos seus nomes, e tendo ajuntado toda a congregação do primeiro dia do segundo mês, declararam a descendência deles, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando nominalmente de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Ruben 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Simeão 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Gade 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Judá 74.600. Dos filhos de Isacar, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Isacar 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Zebulon 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Efraim 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Manassés 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Benjamim 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Dan 62.600. Dos filhos de Aser, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Aser 41.500.
Dos filhos de Naftali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Naftali, 53.400. Estes foram os homens contados, os quais Moisés e Arão contaram com os chefes de Israel, que eram 12 homens, cada um representando a casa de seus pais. Assim, pois todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, todos os contados foram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porque o Senhor havia falado a Moisés, dizendo: somente não faça a contagem da tribo de Levi, nem levante o censo deles entre os filhos de Israel, mas encarregue os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho, de todos os seus utensílios, de tudo o que nele se encontra. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e acamparão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo for armado outra vez, os levitas o farão. O estranho que se aproximar será morto. Os filhos de Israel acamparão, cada um no seu arraial e cada junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel. Os levitas assumirão a tarefa de cuidar do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés, assim o fizeram. Amém, meus amados, finalizamos aqui capítulo 1 do livro de Números, e vamos lá para o capítulo 2, verso 1. Vamos que vamos. O Senhor disse a Moisés e a Arão: os filhos de Israel acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais. Eles acamparão ao redor da tenda do encontro e de frente para ela. Os que acamparem ao leste, para o lado do nascente, serão os do estandarte de Arraial de Judá, segundo as suas turmas. E Naasson, filho de Aminadab, será chefe dos filhos de Judá. E o seu exército, segundo o censo, foram 74.600. E junto a ele acampará a tribo de Zácar, e Natanael, filho de Zoar, será chefe dos filhos de Zácar. E o seu exército, segundo o censo, foram 54.400. Depois, a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será o chefe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, segundo o censo, foram 57.400. Todos os que foram contados do arraial de Judá foram 186.400, segundo as suas turmas, e eles marcharão primeiro. O estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, estará para o lado sul, e Elisur, filho de Sedeur, será chefe dos filhos de Ruben. E o seu exército, segundo o censo, foram 46.500. E junto a ele acampará a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zeruzadai, será chefe dos filhos de Simeão. E o seu exército, segundo o censo, foram 59.300. Depois a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Deuel, será chefe dos filhos de Gade. E o seu exército, segundo o censo, foram 45.650. Todos os que foram contados do arraial de Ruben foram 151.450, segundo as suas turmas, e estes marcharão em segundo lugar. 17. Então partirá a tenda do encontro com o arraial dos levitas do meio dos arraiais, como acamparem, assim marcharão cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. O estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado oeste, e Elisama, filho de Amiúde, será chefe dos filhos de Efraim. E o seu exército, segundo o censo, foram 40.500. E junto a ele a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será chefe dos filhos de Manassés. E o seu exército, segundo o censo, foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideone, será chefe dos filhos de Benjamim. O seu exército, segundo o censo, foram 35.400. Todos os que foram contados do arraial de Efraim foram 108.100, segundo as suas turmas, e estes marcharão em terceiro lugar. O estandarte do arraial de Dan estará para o norte, segundo as suas turmas, e Eiezer, filho de Amizadai, será chefe dos filhos de Dan. O seu exército, segundo o censo, foram 62.600.
E junto a ele acampará a tribo de Aser, e Pagiel, filho de Ocrã, será chefe dos filhos de Aser. E o seu exército, segundo o censo, foram 41.500. Depois a tribo de Naftali, e Aira, filho de Enã, será chefe dos filhos de Naftali. E o seu exército, segundo o censo, foram 53.400. Todos os que foram contados no arraial de Dan foram 157.600. E estes marcharão no último lugar, segundo os seus estandartes. São estes os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais pelas suas turmas foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim acamparam conforme os seus estandartes, e assim marcharam cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais. Amém, meus amados? Aqui finalizamos, graças a Deus, a leitura do livro de Números de hoje, capítulos 1 e 2. E agora vamos lá para o Novo Testamento. E no Novo Testamento, dando continuidade ao Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, hoje no capítulo 19. Vamos lá então, capítulo 19 de Lucas, verso 1. Vamos que vamos. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Houve hoje salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Meus amados, vamos dar uma parada aqui no verso 9, é importante porque nos capítulos anteriores, acho que foi no anterior mesmo, 18, não sei, se eu não estiver enganado, nós tínhamos visto Jesus falando a respeito de pessoas que são bem financeiramente falando, né? São pessoas que que têm uma quantidade boa de dinheiro, né? São pessoas ricas, né? Abastados financeiramente falando. E quanto a essas pessoas, Jesus faz claramente, assim, bem objetivo, ele é claro, ele fala: os ricos dificilmente herdarão o reino dos céus. Essas pessoas terão muita dificuldade por questão do seu amor ao dinheiro. Então ele fala: é praticamente impossível um rico herdar o reino dos céus. Mas aqui, logo depois, Jesus, como a palavra de Deus é perfeita, né, muito clara, é simples, simplesmente fazendo a leitura nós podemos entender o que Deus nos mostra, o que Ele quer falar para nós, e esclarece as situações, não deixa dúvida, né? O Senhor não deixa dúvida. O que acontece às vezes na palavra são situações que ficam abertas, e se elas ficam abertas é porque não é necessário que nós, o nosso saber a respeito daquilo. Então Deus, para a nossa salvação, para o nosso bem nessa terra, para o nosso bem perante Deus, não é necessário assuntos desnecessários, né, que não vão somar para o Senhor, para a nossa salvação, esse tipo de coisa. Mas a questão é que nós vemos aqui Jesus logo sendo completo em sua palavra, Deus sendo completo, Pai, na palavra. Aqui nós vemos um rico recebendo a salvação, né? E o que nós vemos esse rico fazendo? É muito claro para nós aqui, ó. No verso 8, olha só o que Zaqueu fez. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Amém? Meus amados, essas palavras nós dizemos porque está escrito na Bíblia, mas não se deve trazer julgamento a ninguém. O julgamento é do Senhor, tá? Nós estamos somente, dizendo e falando e repetindo as coisas que o próprio Jesus disse e falou, as coisas que estão escritas na palavra, através dos homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. E aqui o próprio Jesus fala a respeito dessas coisas e completo. Então, quer dizer, não é impossível, entenda bem, um rico entrar no reino dos céus. Só que é quase impossível. Entenda? Tá? Mas não é por causa disso que nós vamos trazer julgamento. O julgamento é do Senhor. E o Senhor é o Senhor quem conhece o coração de cada um.
Então como eu vou dizer se um rico vai ou não entrar no reino dos céus? Pelas minhas palavras, sendo que o julgamento é do Senhor. Aqui quem está falando é Jesus, né? Jesus é o Filho de Deus e o Deus Filho. Então, ele sabe o que ele estava dizendo, né? O que nós podemos fazer é repetir as suas palavras sem julgar ninguém, porque o julgamento pertence ao Senhor. Então, só completando mais uma vez, ao mesmo tempo que Jesus fala, é quase impossível um rico entrar no reino dos céus, é a mesma coisa de um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Ele mostra um rico, né, que queria segui-lo. Jesus fala para ele vender seus bens e dar aos pobres, e ele sai fora, porque Jesus explica que o amor pelo dinheiro deixava o seu coração endurecido. E aqui nós vemos Zaqueu, um homem rico, sendo salvo porque ele colocou Deus acima dos seus bens, dando aos pobres, restituindo 4 vezes mais aqueles a que ele tinha roubado. Vamos lá então. Verso 9, vamos repetir o verso 9 sobre a salvação. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola. Verso 11, lembrando que todos aqueles que se arrependem, se convertem, podem ser salvos, todos, a salvação é para todos, tá bom? Para todos aqueles que se arrependem e convertem de seus maus caminhos. Verso 11 novamente, ouvindo eles essas coisas, Jesus contou uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Por isso Jesus disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. Verso 16. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. Verso 17. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom, e porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. A este o Senhor disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo dizendo: Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu: servo mau, eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou um homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei? Porque você não pôs o meu dinheiro no banco. Então, na minha vinda, eu o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tirem dele a mina e deem ao que tem 10, o que tem as 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu: pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem será o que tem, até o que tem lhe será tirado. Mas quanto a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. E depois de dizer isso, Jesus prosseguia sua viagem para Jerusalém. Meus amados, que paramos aqui no verso 28, vamos voltar aqui no... A gente vê uma comparação feita pelo Senhor sobre os seus servos, né? Aquele que trouxe 10, ele chamou ele de servo bom. O que trouxe 5 foi recompensado com outras 5, mas não foi chamado de servo bom. E ao terceiro, que não multiplicou, não frutificou nada, foi chamado de servo ruim, foi tirado dele o que havia recebido. Possamos olhar para isso e viver as nossas vidas de acordo, olhando para essas coisas, olhando para o reino de Deus. Porque Jesus, antes de fazer essa comparação, essa parábola, ele compara essa parábola ao reino de Deus. Como será o reino de Deus? Consequência do que você viveu nessa terra, consequência do que você fez nessa terra, né? Consequência, a sua salvação ou não salvação, ou mesmo na salvação, as suas recompensas, os seus galardões. Assim como Paulo descreve a questão dos galardões, que alguns nós vamos ver lá na frente,
Alguns teriam obras de palha, de madeira, né, desse tipo de coisa que é combustível e que passando pelo fogo se queimaria. E outros teriam obras de pedras preciosas, de metal precioso, de ouro, de prata, e passando pelo fogo permaneceria e recebia suas recompensas. Porém, aqueles que tiveram suas obras queimadas, que não permaneceram, seriam salvos como que pelo fogo. Então nós vemos Jesus aqui fazendo uma comparação no reino dos céus em relação àqueles que trabalham, que realmente fazem para merecer, que frutificam, né? Que realmente vivem uma vida para o Senhor, uma vida diferenciada e rendem, né? Almas, rendem vidas, rendem trabalho, rendem frutos, mesmo que seja assim, vários os tipos de frutos. Não estou falando só de ganhar vidas para Jesus, transformação de vidas, de pessoas, de almas, trabalho no reino de Deus, né? O trabalho em si. E nós vemos que o que mais trabalhou, o que mais se entregou, o que mais provavelmente se renunciou do seu tempo a trabalhar para o seu Senhor, esse foi chamado de servo bom. Amém. Nós paramos aqui no 27. Vamos então pro 28, é isso? Isso. 28. E depois de dizer isto, Jesus prosseguia sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que o estão desprendendo, respondam assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Aleluia. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: ah, se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz, mas isto está agora oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Olha isso, meu amado. Eles não reconheceram o tempo em que o próprio Deus vivo, o Criador, veio visitá-los através de Jesus Cristo, o Filho. Isso é muito profundo, muito lindo e maravilhoso, e infelizmente triste para aquele momento, porque eles não aceitaram a Cristo, automaticamente não aceitando o próprio Pai e o Deus do qual eles diziam ser tão fiéis e tão servidores, e não viram o próprio Deus debaixo do seu nariz. Verso 45. Depois, entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Diariamente Jesus ensinava no templo. Os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não achavam uma forma de fazer isso, porque todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. Amém, meus amados, finalizamos aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, a nossa leitura no dia de hoje, 14/3 do ano de 2021. Vamos orar ao Senhor. Amém, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por mais um dia de leitura bíblica. Obrigado pelo lâmpada, pelos meus pés. Obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de ler a Tua Palavra, de entregar os nossos caminhos ao Senhor, de meditar, ó Pai, naquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Peço ao Senhor, em nome de Jesus, que coloque, ó Pai amado, na nossa mente, na mente dos meus irmãos,
algo que venha do Senhor, que o Senhor possa transformar e mudar os nossos sonhos, os nossos planos, que eles sejam todos do Senhor, que a nossa vida pertence ao Senhor. E quando eu falo nossa vida, Pai, é tudo aquilo que possuímos, os nossos bens, nossos familiares, todos os nossos pensamentos, todo o nosso ser, Pai, que possamos ser esvaziados de nós e cheios da Tua vontade, cheios do Senhor. Obrigado, Pai, por cada vírgula, frase e palavra da Tua palavra. Peço ao Senhor, em nome de Jesus, que livre os meus amados irmãos de toda tentação, de todo mal. Que o Senhor abençoe, Pai, o seu lar, dando o pão de cada dia, abençoe o seu trabalho. Que os livre, Pai amado, das artimanhas de Satanás. Que os cubra com Teu sangue precioso. E que os transforme, os molde dia após dia, segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, que esse projeto, Pai amado, lâmpada para os meus pés, desse MeaCast, possa se multiplicar, se frutificar, atingir outras vidas, trazer libertação, cura e amor, espalhando o Teu Evangelho por esse mundo. Em nome de Jesus, obrigado. Amém e amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Fala, meu amado irmão, minha amada irmã. Nós finalizamos aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, mais um dia de leitura bíblica, hoje dia 14/3 do ano de 2021. Eu agradeço imensamente a sua presença e nós agradecemos a Deus porque eu sei que o Senhor tem nos abençoado até aqui. O Senhor tem nos fortalecido, tem nos guiado nessa guerra, nessa luta travada de estar com Ele todos os dias, mesmo quando tudo diz que não é mesmo? Tudo no nosso dia diz que não, né? Às vezes os nossos familiares dizem que não, as mídias sociais dizem que não, as mídias televisivas dizem que não, as mídias expressas dizem que não, o homem, o mundo diz que não para nós, que nós não precisamos dessa palavra, que nós não temos tempo para isso, porque o nosso trabalho diz que não, as nossas necessidades humanas e carnais dizem que não, mas o Espírito Santo que habita em mim e você diz sim. Nós precisamos de um alimento que é verdadeiro, porque esse alimento do qual nós temos na carne nos alimenta temporariamente, enquanto estamos aqui por 70, 80, 60, quem sabe menos tempo, menos anos, mas o alimento espiritual, esse nos alimentará por toda a eternidade. Amém, meu amado? Eu te convido em nome de Jesus a compartilhar, a curtir, seja qual a plataforma for que você segue, estenda esse trabalho para frente. Vamos entender esse ministério para frente, Abençoe esse ministério de pregar, de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. É algo que nós recebemos gratuitamente e passamos gratuitamente para a glória do Senhor Jesus. Então estenda isso às pessoas, isso salva vidas, isso liberta, a palavra de Deus é viva. Nós não convencemos ninguém, mas apresentamos aquele que convence. Amém? Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Meu amado, fique com Deus. Se Deus quiser e permitir, nós estaremos aqui novamente amanhã para mais um Lâmpada para os meus pés. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Até a próxima.